Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha gente linda, eu venho aqui falar de um assunto muito delicado e que muita gente entende. Opa! Vai a gata caindo do telhado igual a lua. Muita gente não entende, mas quando a gente ouve alguma coisa da palavra, a gente tem que procurar ali na palavra entender aquilo e ler a Bíblia e ver se aquilo é verdade. Eu vou colocar no título desse vídeo, que eu estou fazendo o vídeo agora, né? Eu vou colocar no título, quando eu for postar, que a gente não deve usar, não deve monetizar um canal com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa monetiza o seu canal com a palavra de Deus, ela está usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Ela tem que pregar de graça. Ela não tem que monetizar o canal com a palavra de Deus. É como uma pessoa que vai numa igreja, prega e depois recebe dinheiro pela pregação que pregou. Né? Eu tenho um canal, mas eu não pretendo monetizar com a palavra de Deus, não. Quero falar a palavra de Deus aqui, mas não quero monetizar ele com a palavra de Deus. E quando um canal, como é que a gente sabe, né, que o canal está monetizado? A gente vê ali a quantidade de inscritos, a gente vê o Seja Membro ativado, a gente vê o Valeu ativado. Quando existe o Seja Membro e o Valeu, a pessoa já ativou aquelas duas funções para ganhar dinheiro através daquilo. O Valeu, a pessoa que tem canal, se ela for monetizada no canal, ela ativa o Valeu. E aí, quando a pessoa assistir o vídeo, quiser ajudar o canal, ela pode mandar uma quantia por aquela função Valeu. Ela vai colocar dinheiro para o canal daquela pessoa. Ou seja, membro, você tem que pagar, eles exigem tempos determinados. Se você quer 6 meses, se você quer mais de 6 meses, vai ter lá a quantia que você quer. E se você quiser continuar, quando chegar aquele período, você ativa novamente, continua mandando uma certa quantidade, porque quem é membro paga para ajudar o canal, entendeu? Então, quando você faz um canal com a palavra de Deus e ativa essas duas funções, você está querendo ganhar dinheiro com aquilo. E você está querendo ganhar dinheiro com a palavra de Deus, olha o que Deus fala em Mateus 10:8. As instruções para os 12. No versículo 8 ele diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Né? O Senhor Jesus, ele fazia tudo de graça. Ele não queria nada em troca. E ele nos ensinou a fazer isso. Em Mateus, lá no finalzinho do livro de Mateus, onde ele dá a instrução da pregação do Evangelho, a grande comissão é Mateus, é o capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, do versículo 18 ao 20, é a grande comissão, quando Jesus fala com seus discípulos, dando ordem aos seus discípulos para a pregação do Evangelho. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha aí, ele diz para os discípulos que toda autoridade tinha sido dada a ele no céu e na terra. Então hoje, Jesus está vivo porque ele ressuscitou e toda autoridade no céu e na terra é do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma ordem pregar o Evangelho. Não é um trabalho. Jesus não estava aqui trabalhando, ele estava fazendo ele estava em obediência a Deus, fazendo tudo de graça, por amor. Em Atos 8, eu vou ler do versículo 14 até o 25. Pedro e João em Samaria.
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E assim era a vida de Paulo e Pedro e os seus discípulos, todos os seus discípulos, pregando o evangelho, pregando de graça, sem estar pedindo dinheiro em troca. Também tem a parte aqui da menina que era, como é que se diz, adivinha, e ela ficou elogiando os discípulos, dizendo que eles eram verdadeiramente, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, isso é Mateus 16, versículo 16 ao 18, o texto que fala, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É verdade, mas ela estava usando de adivinhação para dar lucro aos seus senhores, usando para ganhar dinheiro. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Deus não quer, de forma nenhuma, que tudo que seja referente à palavra de Deus, ao que Jesus veio fazer nas nossas vidas, para as nossas vidas, para a nossa salvação, todo o sacrifício dele, todo o seu trabalho aqui na terra, não seja remunerado. Não seja, porque Deus não se agrada. E ali você não estará fazendo para Deus, está fazendo para si. Então tomemos cuidado. A palavra de Deus é uma coisa muito, mas muito séria mesmo. Se você... e em relação a cantores gospel, se ele recebeu aquele louvor do Espírito Santo, ele está pegando uma coisa que Deus deu para ele de graça, está indo lá onde é, meu Deus, o nome que fala da pessoa que faz os CDs, grava os CDs, aí depois vai vender, Ela pega a letra daquele hino e vai vender em CD, ela está errada. Vou fazer show para evangelizar a palavra de Deus. Isso não existe. Jesus, quando veio à Terra, ele não veio fazer show para pregar a palavra de Deus.
nem nenhum dos seus discípulos. E ele nos manda nos separar para nos santificar. Temos que ser povo separado em santificação. Temos que ser diferentes. Não porque queremos ser os melhores, os maiores. Não. É porque as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Por isso que Deus diz, separai-vos, se separem, se saiam, se santifiquem. Somos diferentes, porque o Senhor Jesus foi diferente. Quando ele foi entrar em Jerusalém, o pessoal pensava que era um reizão, da coroazona toda no ouro puro, montado num cavalão, cheio de gente a seu serviço, era aquela. Veio Jesus, muito simples, lindo e maravilhoso, ungido pelo Espírito Santo de Deus, montado numa jumentinha, não era um cavalo alazão, não, era na jumentinha. E o povo que o foi receber não era aqueles da alta corte, príncipes, reis, que iam estender tapete vermelho para ele, não, eram os pobres, que não tinham que estender para Jesus passar. Jogaram parte das suas vestes, jogaram ramos de árvores que tem um nomezinho, né? E para Jesus passar. Jogaram a sua simplicidade, as coisas que lhe era do coração, as coisas que estavam ao seu alcance, jogaram pelo chão para que Jesus pudesse passar por cima. E aquilo foi muito mais honroso, muito mais digno, muito mais bonito, muito mais glorificante diante de Deus do que um tapete vermelho. Muitas celebridades, quando vão para um evento, é tapete vermelho porque eles têm muito dinheiro, têm poder, tem isso e aquilo. Não. Jesus, o Todo-Poderoso, Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus. Jesus já existia no céu, se esvaziou da sua majestade, do seu poder, de toda a sua glória e veio nascer do ventre de uma mulher, veio viver a vida de um ser humano, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dores, sentiu cansaço, sentiu angústia, sentiu tristeza, chorou lágrimas de suor, gotas de sangue, quando estava próximo de ser crucificado, orando a Deus que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, porque ele estava ali como homem, ele estava sentindo a fraqueza de um homem, o medo de ser torturado até a morte para salvar uma humanidade cheia de pecado. E que ele sabia que muitos não iam querer a ele, mas muitos iriam querer. Muitos não iriam e muitos iriam. Deus, ele diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então vamos fazer de tudo para sermos escolhidos e não somente chamados. Porque Deus está chamando a todos. E muitos às vezes dizem, eu quero sim Jesus como meu fiel e único Salvador, mas depois começa a seguir as coisas do mundo dizendo que está seguindo a Deus. Não se pode servir a dois senhores, porque ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou agradar mais a um e desagradar o outro. Você nunca vai agradar os dois. É como o casal que se casa. O marido é da mulher, a mulher é do marido. Ela não quer que o seu esposo ele traia com uma outra mulher. Ele não quer que a sua esposa o traia com um outro homem. Né? E a palavra de Deus diz, o que Deus uniu não separe o homem. Então Deus, ele nos escolheu. Foi ele que nos escolheu, ele mandou o seu único filho para nos salvar, sem a gente ter feito nada para agradar a ele. Ele escolheu para a terra, não viu sequer um justo. Mas ele veio para nos salvar. Então é isso que Deus quer de nós. Dê de graça o que Deus te deu de graça. Louve ao Senhor de graça. Pregue a palavra de Deus de graça. Faça obras para Deus de graça. De graça. De graça recebestes, de graça dai. Que vocês leiam mais a Bíblia,
que a Bíblia nos ensina a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro ensinamento, tudo que é correto. Ele ensina na sua palavra. Aqui está o nosso manual, o nosso guia infalível, a palavra de Deus. E quando você lê, o Espírito Santo vem aqui na tua mente, no teu coração, sussurra aos teus ouvidos e te ensina. Então, muito obrigada. Você que assistiu essa palavra, Deus seja com você, te abençoe e te guarde de todo mal em nome de Jesus.